Recentemente, em 2019, o Flamengo, comandado pelo técnico português Jorge Jesus, quebrou um tabu e uma escrita que há anos era propagada por técnicos brasileiros e também pela grande mídia, de que não era possível jogar à vera o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores devido à maratona de jogos em nosso calendário, já que em dado momento desgastes e lesões iriam aparecer e que é praticamente impossível não poupar jogador quando se tem como prioridade uma das duas competições. Na contramão disso tudo, Jorge Jesus escalava força máxima tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, e no fim das contas acabou faturando o título de ambas as competições, algo que até pouco tempo era quase impossível na visão de muitos. Em outros países, com maratona de jogos bem menor do que no futebol brasileiro, já que por lá não existem campeonatos estaduais para inflar o calendário, ser campeão da Liga Nacional e da Libertadores no mesmo ano aconteceu com bem mais frequência, seja na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e até mesmo no Chile. E nesse vídeo você vai conhecer quais foram os clubes além do Flamengo que conseguiram a proeza de vencer o Campeonato Nacional de seu país e também a Copa Libertadores no mesmo ano. Peñarol. A Copa Libertadores teve seu início no ano de 1960 e os participantes eram apenas os clubes campeões nacionais de cada país filiado à Conmebol. Campeão uruguaio de 1959, o Peñarol em 1960 foi o primeiro vencedor da Copa Libertadores em final ganha sobre o Olímpia do Paraguai. Após conquistar a América no primeiro semestre, no segundo o Peñarol conquistou o Campeonato Uruguaio. E mesmo disputado no sistema de pontos corridos, o clube teve que jogar uma partida final contra o Atlético Cerro, que havia terminado com a mesma pontuação na tabela ao final da competição. Nessa final extra, o Peñarol derrotou o adversário por 3-1. Em 1961, a história se repetiu, com o Peñarol sendo campeão da Libertadores e também do Campeonato Uruguaio. Na competição continental, o título veio após o 2-1 no agregado em finais contra o Palmeiras. Já na Liga Uruguaia, os Carboneiros terminaram com 3 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o arquirrival Nacional. Mais de 20 anos depois, em 1982, o Peñarol voltou a ganhar a Copa Libertadores e o Campeonato Uruguaio na mesma temporada. A final da Libertadores foi contra o Cobreloa do Chile, com o título sendo ganho na casa do adversário. Já no uruguaio, que em 82 contou com 14 clubes na elite, o Peñarol terminou com 5 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão. Santos. Bem antes do Flamengo ser campeão brasileiro e da Libertadores de 2019, o Santos já havia feito essa dobradinha ao arrastar o título continental e também o nacional. Em 1962, o Peixe debutou na Copa Libertadores e, chegando na final, o time de Pelé e companhia enfrentou o Peñarol, que havia conquistado as 2 primeiras edições. Numa melhor de 3, o Peixe faturou o título no terceiro jogo desempate. A Taça Brasil de 1962 era vista como o campeonato brasileiro da época, e o Santos conseguiu mais uma vez chegar na final, com as outras anteriores tendo sido as de 1959 e 61. Com as finais só acontecendo em 1963, o Santos levou a melhor sobre o Botafogo numa melhor de 3. Na temporada de 1963, o Santos repetiu a dose e ganhou tanto a Copa Libertadores quanto a Taça Brasil, e a final continental foi contra o Boca Juniors. Sem dar moleza para os argentinos, o Santos venceu ambos os jogos das finais, o primeiro no Maracanã por 3-2 e o segundo em La Bombonera por 2-1. Na Taça Brasil de 63, que novamente teve sua final invadindo o calendário da temporada posterior, já que foi disputada em janeiro de 64, o Santos venceu o Bahia para ficar com o título, e em um dos jogos o Peixe humilhou os baianos com uma goleada de 6-0. Nacional de Montevidéu. No Uruguai, não foi apenas o Peñarol quem conseguiu a proeza de vencer a Copa Libertadores e a Liga Uruguaia na mesma temporada, com o arquirrival, o Nacional, também conseguindo esse feito. Em 1971 foi quando o Nacional ganhou a sua primeira Copa Libertadores, e na final o adversário superado foi o Estudiantes da Argentina. O campeonato uruguaio em 1971 teve primeira e segunda fase, e tanto em uma quanto na outra, o Nacional foi líder e consequentemente proclamado o campeão. 9 anos mais tarde, em 1980, o Nacional conquistou o novo título da Copa Libertadores, o seu segundo até aquela época, e na final o adversário superado foi o Internacional. No campeonato uruguaio, que teve o regulamento padrão de pontos corridos, o Nacional conquistou o título ao somar 41 pontos contra 35 do vice-campeão.
Olímpia. No Paraguai, o único clube campeão da Copa Libertadores é o Olímpia, e não somente uma, mas 3 vezes, e os títulos foram ganhos em 1979, 1990 e em 2002. No ano do seu primeiro título, a final foi disputada contra o Boca Juniors, que vinha de 2 títulos consecutivos e estava na final pela 3ª temporada consecutiva. No Campeonato Paraguaio, disputado no sistema de pontos corridos, o clube terminou com 5 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Sol de América. Vale destacar que também naquele ano o Olímpia foi campeão do mundo ao derrotar na final o Malmö FF da Suécia. Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors é o campeão da Libertadores que menos edições disputou em toda a sua história, já que o clube jogou apenas 4 edições até então, sendo elas a de estreia em 1985, a de 86, quando jogou como o atual campeão, a de 2011 e a de 2021. Em 1985, ano de seu debut, o clube faturou o título, e na final o adversário foi o América de Cali da Colômbia, com o título só sendo confirmado nas penalidades. No campeonato argentino, que foi disputado paralelo à Copa Libertadores e com encerramento posterior ao torneio continental, o Argentinos Júniors faturou o título, e na decisão o adversário superado foi o Vélez Sarsfield. River Plate. Em 1986 foi quando o River Plate venceu pela primeira vez a Copa Libertadores, depois de ter amargado 2 vices, um na década de 60 e outro na década de 70. A final em 86 foi contra o América de Cali, que pelo 2º ano consecutivo chegava na final, e o River, sem dar moleza para os colombianos, venceu ambos os jogos. O campeonato argentino, em meados da década de 80, copiou o modelo europeu, com a temporada começando em um ano e terminando na outra, e a edição de estreia foi a 85-86, que teve como vencedor o River Plate. Disputado no sistema de pontos corridos, o River terminou com 10 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Newell's Old Boys. 10 anos após seu primeiro título da América, o River, em 1996, voltou a ganhar a competição, e curiosamente a final foi contra o mesmo América de Cali. A partir de 1990, a Argentina adotou o sistema Apertura e Clausura no campeonato nacional. E para melhor entendimento, o Apertura é como se fosse o primeiro turno, e o Clausura o segundo, com cada, entre aspas, turno tendo um mesmo ou diferentes campeões. Em 1996, além da Copa Libertadores, o River Plate foi campeão argentino do Apertura, que foi disputado entre os meses de agosto e dezembro, e a pontuação total do clube na tabela foi 46 pontos contra 37 do Independiente. Colo-Colo. Até 1991, o futebol chileno nunca havia conquistado um título da Copa Libertadores, mas não foi por falta de oportunidades, com as equipes do Colo-Colo em 1973 e do Unión Espanhola em 1975, perdendo o título para o Independiente. Foi somente em 1991 que o chileno alcançou o topo da América, e a equipe foi o Colo-Colo, que honrou o nome do futebol chileno ao vencer a Copa Libertadores sobre o Olímpia do Paraguai. Ainda naquele ano, o Colo-Colo faturou o título do Campeonato Chileno, que foi disputado no tradicional sistema de pontos corridos, e a pontuação total do clube foi de 44 pontos contra 39 do vice-campeão, o Coquimbo Unido. Boca Juniors. Depois de vencer 2 edições da Copa Libertadores no final da década de 70, o Boca Juniors só voltou a vencer a competição no ano 2000, e a final foi contra o Palmeiras. Após ambos os jogos terminarem empatados, o Boca faturou o tricampeonato na disputa de pênaltis. Em 2000, o campeonato argentino continuava a ser disputado no sistema Apertura e Clausura, e no Apertura, disputado no segundo semestre, o Boca faturou o título ao terminar com 4 pontos de vantagem na tabela sobre o River Plate. Em 2003, a história se repetiu, com o Boca Juniors sendo campeão da Libertadores e também do campeonato argentino Apertura. Na competição continental, a final foi contra mais um clube brasileiro, sendo na ocasião o Santos, que foi presa fácil nos 2 jogos, ao ser derrotado tanto na Argentina quanto no Brasil. No Apertura, o Boca faturou o título ao somar 39 pontos, contra 36 do vice-campeão, o São Lourenço. Flamengo. E por fim, até o presente momento, o Flamengo foi o último clube campeão da Libertadores e da Liga Nacional de seu país no mesmo ano. E tudo isso, como já mencionado e como não é novidade para ninguém, foi no ano de 2019. Na Libertadores, o clube não comemorava esse título desde o ano de 1981. E na final, o adversário foi o atual campeão da época, o River Plate.
Com 2 gols de Gabigol marcado nos minutos finais, o Flamengo virou o jogo que parecia perdido e conquistou o bicampeonato. No Campeonato Brasileiro, o time de Jorge Jesus nadou de braçadas e faturou o título com nada menos que 16 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Santos. Bom galera, será que tão logo veremos mais um clube ser campeão da Libertadores e do Campeonato Nacional do seu país na mesma temporada? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.